Olá, comunidade UFBA e comunidade externa. Me chamo Lorena Conceição, sou aluna do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades e sou bolsista do projeto de pesquisa Presença Evangélicas em Salvador, Estratégias, Articulações e Conflitos 2. Tem como objetivo compreender o fenômeno presença evangélica em Salvador, sobretudo nos seus territórios populares, segundo dois eixos investigativos. O primeiro deles diz respeito à estratégia de territorialização das denominações evangélicas, compondo o plano de trabalho intitulado Presença Evangélica em Salvador, Estratégias de Territorialização em casos selecionados, que será apresentado nesse slide. O outro eixo compreende o papel de representação política parlamentar evangélica na Câmara Municipal de Salvador, desenvolvido por outro bolsista. Inicialmente foram pensados como espaços de pesquisa os bairros de Saramandá e Águas Claras. Mas, após diversas reuniões, o bairro de Pernambués mostrou-se um campo frutífero para análise, por conta da sua condição de caso exemplar de território popular. De acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE para o ano de 2010, Pernambués possui a maior população negra de Salvador e a classificação de sétima maior favela do país, de acordo com o censo realizado em 2022. Para além disso, observou-se a presença de inúmeras igrejas evangélicas e da existência de uma série de pequenos negócios e empreendimentos nas adjacências dos templos e da circunstância especial da minha participação no bairro, como pessoa que nasceu nesse bairro e que mora nele até os dias atuais. Esses atravessamentos possibilitaram a maior fluidez para a pesquisa, fazendo com que o bairro e minha vivência nele fosse integrado ao nosso plano de trabalho. Com o objetivo de averiguar a adequação de localidades no bairro, para fins de pesquisa, houve a realização de alguns mapeamentos orientados, que seria a poligonal de nossa área de estudo. Após os mapeamentos realizados, obteve-se o número e a localização de igrejas evangélicas, assim como a divisão territorial a ser trabalhada. Os resultados apontaram para que a região chamada de Eixo 1 fosse dividida em dois territórios, chamados Baixa do Manu e Barro. Essa parte branca é a minha poligonal, onde igrejas amarelas estão na Baixa do Manu, enquanto as vermelhas no Barro. Esta parte azul diz respeito à rua Professor Edson Carneiro, rua tida como uma das principais do bairro, que dá a ligação final de linha. Nesta rua foram mapeadas 3 igrejas, como podemos observar no gráfico ao lado com a divisão de todas as igrejas e a quantidade. Aqui temos um slide que possui as denominações das igrejas. No total, nós conseguimos mapear 12 igrejas na área de meu cotidiano, na minha poligonal. As que estão de amarelo estão na área da Baixa do Manu, as que estão de vermelho no Barro e as que estão de azul na Edson Carneiro. Aqui temos um slide que possui as denominações das igrejas. No total, nós conseguimos mapear 12 igrejas na área de meu cotidiano, na minha poligonal. As que estão de amarelo estão na área da Baixa do Manu, as que estão de vermelho no Barro e as que estão de azul na Edson Carneiro. Aqui temos um slide que possui as denominações das igrejas. No total, nós conseguimos mapear 12 igrejas na área de meu cotidiano, na minha poligonal. Ao lado, trouxe um gráfico com as divisões das igrejas dentro do contexto protestante, onde 6 delas são do protestantismo histórico, que é o protestantismo que veio logo após a reforma protestante com Martinho Lutero. As igrejas pentecostal, que aqui representam 3 igrejas, que chegou no país, esse movimento chegou no país no século passado, século XX, por volta dos anos 50, chamando a atenção que vem chamando a atenção pelo crescimento de fiéis diariamente. As igrejas sem denominação são as igrejas que até o momento da gravação deste vídeo não conseguimos saber o nome. Ao lado, trouxe um gráfico com as divisões das igrejas dentro do contexto protestante, onde 6 delas são do protestantismo histórico, que é o protestantismo que veio logo após a reforma protestante com Martinho Lutero. As igrejas pentecostal, que aqui representam 3 igrejas. A pesquisa tem 2 pressupostos teóricos e metodológicos básicos. O primeiro refere-se à possibilidade de tratar a presença evangélica associada a uma cultura evangélica geral, descentralizando a análise do tema religioso em si e focalizando nas particularidades e relações do tema com a dinâmica dos territórios populares. Isto é fundamental para a compreensão, no primeiro momento, da configuração espacial, material e simbólica da presença evangélica na cidade. O segundo pressuposto diz respeito à necessidade de mobilizar conceitos como território, territorialidade e estratégias territoriais para a compreensão de mecanismos associados às incursões evangélicas territoriais e das dimensões materiais e simbólicas. Do ponto de vista metodológico e de amplitude do referencial bibliográfico da pesquisa, destacamos o pensar situado de Gago, conceito que foi aplicado para a realização de atividades no mapeamento e roteiro de observação, limitada pelo trajeto diário em que eu vivo, de acordo com o meu convívio, referente à minha saída e minha chegada no bairro de Pernambués. Com este olhar situado, pretendeu-se desdobrar a percepção do bairro através do meu cotidiano e a elaboração das entrevistas com fiéis e representantes de igreja.
Nos próximos slides, trarei alguns dos relatos da pesquisa. O primeiro diz respeito à multiplicação das igrejas e seu entranhamento no território, comparativamente de outras religiões. Aqui trago um trecho da entrevista com Fiel Valdir, em que ele confirma como as igrejas evangélicas se adentraram no território, em comparação a outras religiões, criando diversas células. Outros templos, como igrejas católicas, ficam distantes das extremidades e localidades do bairro, ficando geralmente na área central. Essas extremidades e localidades geralmente são ligadas por escadas e ladeiras. Enquanto isso, as igrejas evangélicas, além de se multiplicarem, entranham nos territórios populares, criando acessibilidade. No destaque 2, prestação de serviço e a assistência social como uma das formas predominantes de como se dá a presença evangélica neste bairro, uma espécie de bem-estar informal, temos a visão das igrejas como um lugar de vital importância para a comunidade no que diz respeito à coletividade, para além do espiritual, algo social. Nas entrevistas realizadas com fiéis e representantes religiosos, foram citadas igrejas que fornecem cestas básicas, exames de saúde, ajudam a empregar, e também por produzir pastores de outras igrejas. Por fim, nesta rodada de resultados da PIBIC, temos a presença evangélica e o combate ao inimigo, problemas e conflitos do território. Durante as entrevistas, os entrevistados contaram alguns dos maiores problemas do bairro, e entre as respostas, questões como o tráfico, apontado como eles com a resposta de que isso está em todos os lugares, carência de saneamento básico, a falta de projetos sociais para a juventude ter oportunidade de trabalhar, estudar, viver com cidadania e assim diminuir a vulnerabilidade social, foram respondidas pelo representante da igreja do mestre Edmundo como problemas combatidos através da igreja. Quando ele diz que a igreja, por exemplo, nessa situação, mostra que o objetivo daquelas pessoas é não perecer perante as dificuldades. Trouxe também as referências bibliográficas, uma menção para ilustrar alguns dos materiais que usamos nesse processo de pesquisa, como Pelas Telas, Pelas Janelas, o conhecimento geologicamente situado, de Cabral, O Retorno do Território com Milton Santos, O Povo de Deus, com Juliano Spitz, dentre outros.